Ainda é tempo de Botafogo? Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Flávio Delima e está começando mais um Conexão de Craque, programa aqui do Craques da Voz para a gente resenhar sobre o futebol carioca. E o Foguda, hein? O Botafogo perdeu por Racing 2-0, não jogando bem novamente como seus titulares. Falha do Barbosa no primeiro tempo ali, o pênalti, né? Em cima do jogador do Racing, levantando o braço e, querendo ou não, ali na bobeira, né, cometeu aquele pênalti. Esse é o primeiro gol do Racing. Racing muito mais intenso que o Botafogo, né? Marcando muito bem, marcando melhor, com as linhas muito bem estruturadas. Parece que aquele Botafogo do ano passado, no momento, não existe mais, né? Um time de explorar espaço, de atacar profundidade, né? Realmente o Caçapa meio que estreou aí, né? Reestreou, né? Sob o comando da equipe alvinegra e não deu muito certo. No segundo tempo, o Racing matou a partida, poderia ter feito 3, 4, se quisesse. 2-0 na minha visão, para o Botafogo que joga em casa. Ainda não é um placar assim, garantido o título para o Racing, mas de fato a gente não vai falar assim, um placar muito bom, né? Uma vantagem muito boa para ir agora enfrentar no jogo de volta no Newton Santos, né? A equipe alvinegra. E, cara, fica aqui a minha opinião sobre esse início do Botafogo. Acho que esse é um planejamento ruim, né? Uma equipe como o Botafogo que ficou muito tempo aí sem título não pode se dar o luxo de ignorar títulos que vão considerar assim, com o poder de investimento que o Botafogo tem, títulos fáceis, né? É óbvio que de um lado você tinha o Flamengo, né, pela Supercopa do Brasil, que é uma equipe assim, estrondosa, gigante. É óbvio que o Botafogo voltou depois, né, que as demais equipes. O Flamengo já está aí, né, movimentando seus atletas, entrosando seus atletas há um tempo, mas dava para pelo menos bater de frente, fazer um jogo duro. Tem equipe para isso, tem time para isso ainda, mesmo perdendo o Luiz Henrique e o Almada. E, cara, na Recopa, que tinha que ser aí, né, a vitória, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais fácil para o Botafogo, que tem muito mais time que a equipe do Racing, embora tenha um bom time, um time que ainda tem o mesmo treinador, aquela coisa toda. Eu acredito que, se for colocar no papel, pelo menos na teoria, o Botafogo é muito melhor, né, o campeão da América. E, cara, agora aí no Campeonato Carioca tem pouquíssimas chances, né, de ser classificado, tem que ganhar do Vasco e torcer com uma combinação de resultados. Fica complicado, vai ter esse clássico com o Vasco. Não sei se vai ser colocado os titulares, ainda não sei sobre essa notícia. O que circulava é que seria colocado os reservas, até porque a prioridade seria essa Recopa, né, que é um título internacional que a equipe do Botafogo não tem. E é isso. Emendando, né, já que vai ter clássico da paz, Botafogo e Vasco, o Vasco vai enfrentar, né, a equipe carioca, aí, atual campeão da América. O Vasco, que vem de uma derrota para o Flamengo acachapante, na minha visão, mesmo tendo um segundo tempo um pouco melhor. Mas assim, foi um segundo tempo melhor, muito mais por conta do Flamengo ter recuado um pouco, baixado um pouco as linhas, né? Ter se desinteressado em algum momento do jogo, né? Em ter a posse de bola em algum momento, por conta de estar 1-0 ali, é um resultado que classificava o Flamengo, e o Vasco começou a pressionar um pouco mais, mas ainda é uma equipe muito embrionária ainda na questão de criação de jogadas, né? O Vasco não consegue ter triangulações, né, que são jogadas simples a se fazer, e tá complicado para o equipe vascaína, né? O primeiro tempo assim, foi um amasso do Flamengo, foi muito volume de jogo do Flamengo. Lembrou muito aquele jogo do Flamengo diante do Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil, né, do ano passado, da semifinal da Copa do Brasil do ano passado, onde o Flamengo amassou o Corinthians no primeiro tempo e foi a mesma coisa com o Vasco. Era para ter sido ali já uma goleada, né? E é complicado, né? Porque essa rivalidade entre Vasco e Flamengo nos últimos 30 jogos aí, o Vasco só ganhou 2 partidas do Flamengo. É algo assim, talvez a disparidade entre rivais
a maior disparidade entre rivais que a gente tem no futebol brasileiro. É complicadíssimo, complicadíssimo. Não sei se o torcedor do Flamengo enxerga ainda o Vasco. Eu não digo o torcedor do Flamengo, porque o torcedor, realmente, a maior rivalidade do Rio é Flamengo e Vasco, né? Mas os jogadores do Flamengo, né, a diretoria, o plantel, não sei se ainda enxerga o Vasco como o rival a ser batido. É óbvio que encara um clássico, como é no mundo todo. Por exemplo, lá fora a gente tem o Real Madrid com o Atlético de Madrid, embora o Atlético de Madrid tenha muito menos conquistas que o Real Madrid, né, e muito menos torcedores, então seja muito menos badalado, o Real Madrid encara como o clássico, que é um clássico. Mas assim, não acho que ainda seja tanto o caso do Vasco, porque o Vasco não é competitivo há bastante tempo. E preocupa, cara, preocupa esse início do campeonato. Eu diria que, cara, o Vasco vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro. A janela está se fechando quase agora e o Vasco não fez grandes contratações, não repôs ninguém. Difícil a situação do Cruz Maltino. Bom, do lado do Flamengo, o Flamengo meio que testando, né, uma pré-temporada de luxo, deve colocar os reservas, né, vai enfrentar o Maricá, aí, e vai ser no Maracanã esse jogo. Se eu não me engano, vai ser no Maracanã. O ponto de campo é do Flamengo, sem uma certeza. E assim, cara, vai colocar aí um time provavelmente misto, fazer essa rodagem aí no elenco, né? Já que o Estilo vai jogar em diante do Vasco, já está classificado no Campeonato Carioca e vai só esperar aí, né? Só assistir aí, comendo uma pipoquinha, vendo os outros resultados. O Fluminense talvez seja a equipe que praticamente só depende dele, né? Para se classificar, precisa de fazer um saldo de gols, mas como o Vasco pega o Botafogo, talvez o Fluminense consiga, né? Já que o Fluminense vai enfrentar aí uma equipe de menor expressão, o já rebaixado Bangu. Emendando, né, não tem mais tanta coisa para falar do Flamengo assim, né, só que, na minha visão, o Flamengo joga o melhor futebol entre os clubes grandes do país, vai dar trabalho esse ano, né? Infelizmente para os rivais como eu, mas tá jogando muito bem. Realmente o Felipe Luiz está se mostrando um técnico com excelentes valências, né? Um técnico jovem, com ideias muito atuais, que faz esse time do Flamengo jogar o que o torcedor gosta de ver, né? Que é um time de posse, um time com intensidade, um time com uma entrega absurda, e mereceu muito a vitória diante do Vasco, e está merecendo muito esse título carioca, né? Emendando agora, falando um pouco de Fluminense, o Fluminense vive a expectativa aí de tentar essa classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. A equipe do Fluminense, que em determinado momento, ali para metade do Campeonato Carioca, era a pior entre os grandes, né? Vinha de resultados muito ruins, atuações muito abaixo da crítica, mas agora melhorou, deu uma entrosada. A vitória no clássico diante do Vasco elevou um pouco a moral do time. Empatou com o Flamengo não jogando futebol tão vistoso, mas conseguiu ele segurar a equipe do Felipe Luiz, que até então, como eu mesmo falei, na minha visão, é o melhor entre os times grandes aí do país no momento. E o Mano Menezes encaixou ali um esquema, já tem ali mais ou menos quem são os seus titulares, né? O Riquelme, o João Ares tem funcionado um pouco melhor no meio campo, né? Já que o Ganso está fora, o Ares foi colocado nessa posição no qual ele não rende tanto, né? Já que na seleção colombiana ele joga um pouco mais recuado, né? Vindo mais de trás, joga no meio, mas vindo mais de trás, mais ali na marcação e tal. No Fluminense ele tem essa liberdade para flutuar no meio campo e até que tem se dado bem, né? Tem se dado bem, embora com uma marcação bem forte em cima dele, né? Tem sofrido muitas faltas, consecutivas faltas, né? Duras nos jogos. Os adversários têm caçado bastante o Arias em campo. Ele tem se saído muito bem nessa função, né? Começou meio devagar, uma função nova, mas ele foi desenvolvendo e está de parabéns aí o Arias. O Fluminense contratou atualmente, né, Everaldo, né, o que vai usar a camisa 9, que era do Cão Elis, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk, e também o volante Otávio, né, que chega aí no Tricolor Carioca com a experiência de ter jogado na Europa, né, se não me engano, por 5 anos no Bordeaux, agora 3 anos no Galo, começou, se não me engano, no Atlético Paranaense, e é uma equipe, é um jogador que eu gosto, é um bom jogador,
Não é um jogador que chega, você fala, titular absoluto, mas nesse time eu acredito que vai ser muito útil. E, assim, é um jogador que se entrega bastante. Pode apresentar aquilo que toda a torcida do Fluminense está esperando de um volante, né? Tem tempo que o torcedor do Fluminense pede esse volante mais marcador, mais chegada, né? De aquele cara que morde o adversário, né? No bom sentido da palavra, né? Um pouco mais sujo ali nas jogadas, né? Chega mais firme. Pode ser uma resolução ali, né? Uma solução para essa volância do tricolor carioca. O Fluminense, né? Isso aí é matéria do GE, tem já bem encaminhado a sua SAF, né? Sua SAF, que vai ter o controle, né, do investidor. O investidor vai ficar com 51% das ações do clube. Não se sabe ainda esse investidor, só se sabe que a BTG e pessoas que já foram da BTG possam ser possam ser esse investidor, né? A Prisma Capital é uma das empresas cotadas, que tem ali dois ex-integrantes do BTG, que são tricolores, né? Seria interessante esse fundo de investimento aí. Realmente são bilionários, são pessoas muito bem vistas, né, no mercado financeiro. Ainda não se sabe muita coisa, o torcedor ainda quer saber, ainda quer mais transparência sobre isso, mas o Mário Bittencourt confirmou que sim, está avançado. Sim, em breve terá essa proposta para a torcida, para os conselheiros do clube, para os sócios torcedores avaliarem, né, a SAF do clube. E é isso. Sobre o Fluminense, sobre as equipes cariocas, é o que eu tenho nessa semana. Agradeço aí quem acompanhou até o final. Peço, por favor, o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais notificações. Nós temos nossas lives às quartas-feiras e também aos domingos, a partir das 8h30 da noite. É isso aí, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dos clubes cariocas, compartilhem com todo mundo, sigam as nossas redes sociais, @Craques da Voz no Instagram, @Craques da Voz nas plataformas digitais como Spotify e @craques.da.voz no TikTok. Tamo junto, galera, e até a